Nesta noite de celebração ao Senhor, Tchau, filha! Nessa noite de celebração ao Senhor, nós queremos convidar a atenção dos irmãos para uma série de mensagens que começará hoje e terminará no último domingo do mês, domingo dia 26, onde vamos falar sobre a reforma. Ano passado, para quem lembra, nós dedicamos todos os domingos do mês de outubro para refletirmos acerca dos 5 solas da reforma. E nesse ano o Senhor colocou no nosso coração uma outra perspectiva para refletirmos de uma maneira mais crítica, mais contemporânea, sobre os aspectos relevantes da reforma e sobre a sua relação com os dias de hoje. E nós queremos com isso convidar a sua atenção para o texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, nos versos de 1 até o verso 29. Vamos falar sobre os 5 impactos da reforma. Jeremias, capítulo 23, versos de 1 até 29. À medida que você encontrar, você já sabe, fique de pé em reverência à palavra de Deus para lermos essa porção das Sagradas Escrituras. Jeremias 23, de 1 até 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia de adúlteros, chora por causa da maldição divina, os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor, nos profetas de Samaria bem enviei eu loucura, profetizavam da parte de Baal, faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem na boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falarei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, diante da tua palavra que nos constrange, nos confronta dos nossos pecados, das nossas idolatrias, dos nossos erros, das nossas perversidades. Nós queremos contar com a tua misericórdia e de maneira a nos humilharmos na tua presença. Queremos dizer, Pai, que nós queremos ouvir a tua voz e não a de homens. Fala nosso coração nessa noite. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, irmãos. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? O século XVI, na história da humanidade, foi um dos mais turbulentos de todos os tempos. E também um dos mais fecundos, veja só, de toda a história humana. A Europa medieval, que antes era regida pelo domínio absoluto da Igreja de Roma, ela estava em crise, sendo contestada pelos impérios absolutistas e pelos nascentes estados europeus. A fé, naquele tempo, havia se tornado totalmente institucional, pouco vivencial. A verdade estava obscurecida atrás de pretensas autoridades que se diziam falar em nome de Deus. O comércio da salvação rolava solto, com a venda das fatídicas indulgências. Um pedaço do céu para aqueles que contribuíssem, entre aspas, muito generosamente, para a construção de catedrais regadas a luxo e ostentação de homens. Corrupção moral, adultérios dentro do clero, autoritarismo papal e o distanciamento completo do povo e da igreja da simplicidade do evangelho. Nesse mesmo tempo, um movimento histórico florescia ao lado dessas crises que a igreja enfrentava, chamado renascimento cultural.
com o seu grande lema ad fontes, retorno às fontes, um retorno, um chamado de volta às origens do conhecimento. Porém, com um olhar humanista, os renascentistas redescobriam a literatura grega, a literatura romana, valorizando o homem e a sua razão, o intelecto, em prol do avanço da humanidade, que aos seus olhos havia sido oprimido pela autoridade da igreja. Mas esse movimento, embora muito rico culturalmente, centrava o homem no lugar de Deus, e não o contrário. Um prenúncio do individualismo moderno que vemos hoje aos montes. Francis Schaeffer, que é um teólogo reformado, comentando sobre esse período do Renascimento, vai nos dizer que o Renascimento exultou o homem, mas o colocou em um trono que ele não podia sustentar. A Reforma, por outro lado, exultou a Deus, e isso deu ao homem o seu verdadeiro valor. A Reforma, queridos, como nesse texto de Jeremias 23, quando o Senhor, por boca de Jeremias, seu profeta, denuncia a corrupção dos profetas do norte e também do sul. Do norte pela idolatria, do sul pela sua corrupção moral. E ele diz: seus sonhos não têm validade. Falam vocês em nome de Baal, falam vocês em nome de vocês mesmos. Mas aquele que fala em meu nome falará a verdade. E a sua verdade é dita aqui no verso 29, que é o nosso mote dessa noite para falarmos sobre os 5 impactos da reforma no seu tempo. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, isto é, martelo capaz de atravessar rochas, tamanha a sua eficácia, capacidade e força. A reforma protestante parte de um cumprimento dessa promessa, ao som de martelos, afixando na Catedral de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um simples monge agostiniano, inquieto com a corrupção da igreja, tal qual Jeremias olhando, através da inquietação do seu Deus com a corrupção moral do seu povo, Lutero, movido pela palavra de Deus, elabora 95 proposições, inicialmente acadêmicas, tentando convidar o Papa a repensar a doutrina da igreja. E as coloca na porta do castelo, lugar de ampla circulação, para trazer publicidade às suas teses. Todas elas voltadas a falar sobre a salvação, sobre erros e desvios bíblicos do funcionamento da igreja, contestando a autoridade e a suposta inerrância papal, contestando a venda das indulgências e falando-nos sobre a aparente contradição bíblica da defesa da salvação pelas obras, que é a doutrina da igreja romana. Que parecia um simples ato acadêmico, um simples convite para uma mesa de discussão com o Papa, na verdade se transformou numa revolução espiritual, numa revolução intelectual, que mudaria de uma vez por todas o curso da humanidade. O som do martelo da palavra de Deus, o som do martelo ecoando na Catedral de Wittenberg por Lutero, não foi só um estalar de madeiras e de ferro, mas foi um símbolo do impacto da palavra de Deus, varrendo a Europa da idolatria e alcançando o mundo inteiro com a simplicidade do Evangelho e um retorno às Escrituras. Esse símbolo do impacto, do martelo, da palavra de Deus, aqui anunciada por Jeremias, quebra as rochas da idolatria, da superstição e da ignorância teológica do século XVI. Estudando Romanos, a carta das cartas, Lutero redescobre a justificação. Vê ele que a salvação não era conquistada por méritos humanos, era um prêmio da soberana vocação gratuita de Deus através de seu Filho. E lê em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Movido nesta revelação, ele propõe suas teses, denuncia os abusos da igreja e dá início a uma revolução sem precedentes. A reforma, queridos irmãos e irmãs,
não apenas reacendeu na Europa e depois para o mundo inteiro o fogo do evangelho. A reforma reformulou a estrutura do pensamento ocidental. Como disse o historiador Will Durant, a reforma foi ao mesmo tempo, abre aspas, uma revolta contra a corrupção e uma explosão de energia intelectual. Os ecos desse movimento estão por toda parte. Nas universidades, nos parlamentos, nas artes, nos lares, nas igrejas. A palavra de Deus, antes acorrentada aos púlpitos, é libertada e oferecida ao povo. A luz do evangelho ilumina esferas que antes estavam totalmente mergulhadas em trevas. Porque Deus, em sua providência, naquele tempo, levanta um fogo, um martelo, a chama da Escritura, para incendiar o mundo inteiro com a verdade. A reforma foi muito mais do que um movimento da igreja. A reforma foi muito mais do que um movimento eclesiástico. Foi uma revolução espiritual, mas também da cultura, mas também da ciência, mas também da sociedade. As marteladas de Lutero não ressoavam só nos púlpitos das igrejas na Alemanha, mas também foram alcançar os ouvidos das universidades, foram alcançar as oficinas de arte, foram alcançar as câmaras políticas e até mesmo a área das ciências naturais. Hoje eu queria refletir com você, de maneira bem objetiva, sobre os 5 impactos da reforma e como que por ondas sucessivas e poderosas, por intervenção soberana do Senhor, a reforma transforma o mundo em 5 grandes áreas da vivência e da experiência humana. Primeira, na teologia. Segundo, na ciência. Terceiro, na política. Quarto, na arte. E quinto e último lugar, no culto. Em primeiro lugar, nós podemos observar, meus irmãos, o impacto na teologia. A reforma promoveu, com este movimento de retorno à simplicidade da palavra de Deus, um retorno à supremacia da palavra. O primeiro e mais profundo impacto da reforma foi teológico. É certo dizer isso, porque a reforma ergue o estandarte dos 5 solas. Somente a Escritura é o primeiro deles. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, só a Deus glória. Como fundamentos estes inabaláveis da fé cristã, a reforma devolve à igreja o centro que nunca lhe deveria ser retirado dela, ou deveria ter sido retirado, que é a palavra. A palavra é a autoridade suprema da igreja, e a palavra é esta de Deus e não de homens. O martelo de Jeremias ecoou nas palavras de Lutero, quando após publicar suas 95 teses, é convidado, em 1521, na cidade alemã de Worms, e lá ele é convidado, sob pena de excomunhão da Igreja Católica Apostólica Romana, de negar tudo aquilo que tinha escrito. E ele diz, a não ser que me provem pelas Escrituras e me convençam por elas que eu estou errado, minha consciência está cativa à palavra de Deus, aqui estou e não posso agir de outro modo. Essa convicção liberta, ou libertou, e começou a incentivar e encorajar outros homens santos levantados por Deus para tirar as correntes da tradição humana que estavam amaldiçoando a igreja de Cristo. Devolve o evangelho à sua pureza original. A doutrina volta para o lugar que ela precisava ter de centralidade na vida da igreja, mas também a prática dela. A reforma restaura a mensagem central das Escrituras Sagradas, que é: o homem é salvo não por sua própria conquista, mas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2, versos 8 e 9. A reforma na área teológica produz naturalmente ainda um impacto hermenêutico revolucionário. A área da interpretação bíblica é tirada do clero e é devolvida ao povo com a tradução para os seus idiomas nacionais. O acesso direto à Bíblia naquele tempo de tanta exclusão e controle da igreja romana, ela
é revolucionária, porque traz o povo para perto da palavra. Uma teologia viva, uma teologia exegética, pastoral, em oposição a uma teologia meramente de especulação da escolástica medieval. Uma igreja que controlava com base em achismos, e não em doutrina, e não em palavra, e não em estudo, e não em pregação ao povo. João Calvino, nas Institutas, diante disso, nos diz, abre aspas, a Escritura é a escola do Espírito, onde nada se ensina senão aquilo que é útil conhecer. É na palavra que a igreja começa e termina a sua obra, e sem ela está afadada a sua própria ruína. A reforma, meus irmãos, na área teológica não apenas veio para corrigir erros doutrinários, não. A reforma veio na área teológica para impactar a igreja de tal forma que reconfigurou o modo como o homem se relaciona com Deus. A reforma mudou completamente a forma como nós, enquanto homens e mulheres salvos por Cristo Jesus, nos relacionamos com Deus, não mais por mediadores terrenos, mas pela mediação direta de Cristo, o sumo sacerdote. A reforma reergue a luz das verdades de Deus em meio às trevas da tradição romana. Antes da reforma, a teologia da igreja estava subjugada à autoridade de um homem, tão pecador quanto eu e você, mas que ditava o que era certo e o que era errado, sob os auspícios heréticos e demoníacos de se autoproclamar o representante de Deus na terra, o Papa. As Escrituras tinham sido substituídas na vida da igreja por tradições. A salvação tinha sido transformada na igreja por transações comerciais. A reforma é que devolve à igreja a convicção de que somente as Escrituras são a regra de fé e de prática do homem. E esta, infalível e inerrante. É o primeiro dos solas. Somente a Escritura, sola Escritura. Lutero traduz a Bíblia para o alemão, permite que o povo lesse a palavra em sua própria língua. Essa palavra, as Escrituras sagradas saem dos claustros monásticos, saem das gavetas do clero e alcançam as casas, alcançam as praças, alcançam os corações. John Stott, falando sobre isso, nos diz que a reforma foi essencialmente, antes de tudo, uma volta à Bíblia. Porque quando a igreja se afasta da Bíblia, Deus levanta sempre homens para fazer ela retornar à verdade. Como lemos no início desse culto, na reforma intentada por Josias, ainda jovem, que por intervenção divina recebe de Ilquias e Safã a palavra da lei que estava coberta de esquecimento nas ruínas ou na desorganização do templo. Zwingli em Zurique, na Suíça, Calvino em Genebra, fundamentam toda esta teologia da reforma. Adivinha onde? Nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. A reforma nos recorda, queridos, neste primeiro impacto, que toda verdadeira reforma espiritual não pode começar de outra origem que não seja redescobrir a palavra. Onde a Bíblia é negligenciada, a igreja se torna fraca. Porém, onde ela é exaltada, o povo é fortalecido. E foi assim na reforma protestante. Um primeiro importante impacto proveniente dela. Mas não apenas na área teológica. A reforma também trouxe impactos profundos na área da ciência. A fé que liberta o pensamento. Em segundo lugar, a reforma impacta profundamente a ciência quando rompe com o autoritarismo eclesiástico, com o crivo da igreja sobre o que deve e o que não deve ser estudado. E é justamente a reforma, vão te dizer o contrário, mas a história não se nega. É justamente a reforma que lança para o mundo os fundamentos do pensamento científico moderno. Toda a ciência hoje ela existe porque um dia as universidades foram libertas da interferência da igreja romana. Os reformadores viam o mundo como uma criação de Deus, uma criação lógica, racional, propositada,
passível de estudo, de compreensão, de exame. Calvino dizia que toda verdade é a verdade de Deus, nós que ainda não o conhecemos. E essa visão liberta a ciência do misticismo, da superstição. A natureza deixa de ser vista como uma força divina, inestudável, e passa a ser compreendida como obra do Criador, sujeita às leis que ele mesmo estabeleceu enquanto Senhor do universo. Esse novo paradigma, que historiadores chamam de revolução intelectual protestante, vai nos trazer um dos maiores cientistas do tempo antigo. Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton, Blaise Pascal, todos profundamente influenciados pelos princípios da Reforma Protestante. Kepler, por exemplo, afirmava que ao estudar o universo estava ele apenas estudando os pensamentos de Deus antes dele, ou melhor, depois dele. Ao estudar o universo, estou apenas pensando os pensamentos de Deus depois dele ter pensado. A ênfase na leitura, na alfabetização, no método investigativo, instiga o surgimento das universidades, das academias, dos centros de pesquisa. E a ciência vai, a partir de então, meus irmãos, florescendo em ambientes onde o evangelho foi sendo restaurado, porque a reforma ensina que o mundo é compreensível, porque Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de caos. A reforma reconcilia. Ao contrário do que muitos tentam defender, não criando embaraços entre a fé e a razão, pelo contrário, criando conciliação entre ambas, ao mostrar que o verdadeiro conhecimento científico que parte do Senhor, que dá sabedoria aos homens, não é inimigo da fé, mas é um aliado dela, quando se reconhece a soberania do Senhor sobre toda a realidade. No tempo medieval, no tempo do domínio completo, do jugo da igreja romana, o universo era tido como um mistério inacessível, controlado por forças ou caprichos divinos. E a reforma enfatiza um Deus que é racional. Um Deus que se faz entender, que é soberano. E esta fundamentação é a base teológica de toda a ciência moderna. Porque se Deus é um Deus de ordem, a criação pode ser estudada. Isaac Newton, por exemplo, influenciado pelo ambiente protestante na Inglaterra, escreve mais sobre teologia. Preparando esse sermão, fomos atrás dessas informações, do que sobre física. Sir Isaac Newton, um teólogo que faz ciência, escreve sobre física, mas aponta para Deus, o seu Criador. E afirmava ele, em repetidas as suas obras, que suas descobertas todas provavam a sabedoria de um Deus perfeito. Calvino, quando comenta Gênesis, encorajava o estudo da natureza como meio de compreensão da majestade divina. Essas e outras ideias partidas da reforma nutrem a criação de instituições, de academias, de universidades, de escolas, e vai influenciando fortemente a sociedade por onde ela passa. O teólogo Alistair McGrath, ele destaca que a visão reformada da criação como um sistema de ordem mostra ao cristão que o mundo é regido por leis divinas. Fortalece um solo fértil no qual a ciência floresceu. Porque a fé reformada, ela não sufoca o intelecto, ela o libertou. A fé reformada mostra ao cristão que ele é chamado a estudar o mundo ao seu redor, a ter coerência e reverência, reconhecendo que o Senhor fez tudo e todas as coisas, enxergando ao nosso redor a assinatura do Deus que nos fez. Há também um impacto na área da política. A reforma alcança também o Estado, as estruturas de poder, transformando-as para que se convertam ao entendimento bíblico com respeito a elas. É a redescoberta da liberdade sob Deus. Na esfera política também a reforma quebra as correntes de um absolutismo religioso, de um domínio da Santa Sé, redefine o conceito de autoridade e liberdade. Por exemplo, Lutero e Calvino ensinavam que toda a autoridade humana é delegada por Deus, olhando para Romanos 13.
mas que também nenhuma autoridade está acima da sua palavra, colocando a Bíblia no seu devido lugar de importância e de significado. O pensamento reformado, veja só, surgindo na Escócia com o modelo presbiteriano, é que dá as bases para as primeiras democracias representativas no mundo inteiro. Não existia até então este modelo, até que John Knox, um discípulo de João Calvino, o inaugura. Os anciãos representando indiretamente a comunidade, obedecendo a estes a palavra de Deus, exatamente como funciona a nossa igreja e assim também o nosso país, por incrível que pareça. Em Genebra, Calvino estruturou uma sociedade baseada em princípios bíblicos, onde a autoridade política devia servir sempre ao bem comum, sob a legislação de quem rege toda a natureza com seu poder e pela sua palavra, isto é, o Senhor. Essa visão foi se espalhando para países como a Holanda, como a Inglaterra, a própria Escócia, tornando-se um alicerce para o constitucionalismo moderno. Os reformadores inspiraram o conceito de vocação pública e não de vocação hereditária, como haviam nas monarquias de então. Cada indivíduo, pastor, governante, artesão, no olhar dos reformadores, exercia um ofício como serviço a Deus. Em todas as áreas, todas igualmente importantes. Essa teologia política influencia e transforma a ética social europeia, dando dignidade a todos os tipos de trabalho, tirando da estratificação social trabalhos que eram menos quistos, trabalhos que eram menos almejados e, portanto, também menos favorecidos. Como escreveu o sociólogo e historiador Max Weber, o espírito do protestantismo, chama ele na sua obra, deu origem à noção moderna de responsabilidade política e ética pública. E por mais que a igreja hoje seja relegada a um lugar de coadjuvante na sociedade, naquele tempo ela foi profundamente transformadora também na área política. Substituiu o absolutismo do clero por uma ideia do governo das leis, e não dos homens, mas da lei de Deus. Antes da reforma, essas figuras eram muito emboladas e confusas. Não se sabia o que era Estado, não se sabia o que era a igreja. O Papa era que coroava reis, e o trono servia ao seu altar. A reforma rompe com esse paradigma, proclama que toda autoridade humana ela somente é exercida sob a limitação da vontade de Deus. Samuel Rutherford, que era teólogo, em sua obra A Lei é o Rei, Lex Rex, argumenta que a lei de Deus sempre estará acima dos governantes, todos eles indistintamente. Essa ideia ecoa nos séculos seguintes, fundamentando uma doutrina que hoje é muito lembrada aí, quando há interferências no sistema de freios e contrapesos na República Brasileira, chamada a doutrina da separação dos poderes, surgida onde? Na Reforma. Timothy Keller, falando sobre isso, nos diz que a fé reformada produziu sociedades livres, porque ensinou que nenhum homem é senhor absoluto, somente Deus o é. O cristão reformado precisa reconhecer que o governo civil é um instrumento de Deus, mas ele precisa sempre lembrar que a sua obediência e lealdade, em primeiro lugar, é devida ao Criador suprema e exclusivamente, e não aos homens nem estados. A reforma que nos lembrou disso, que a verdadeira liberdade é a servidão voluntária ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Há um impacto também na área da arte. A reforma muda o que se pensa sobre expressões artísticas. A beleza agora é vista como expressão da verdade de Deus. Em Colossenses 3, verso 23, o apóstolo Paulo nos diz que tudo quanto fizermos, precisamos fazer de todo o coração, como para o Senhor. A reforma, nesse sentido, meus irmãos, deixa marcas profundas na área da arte. Ao contrário do que muitos pensam, os reformadores não rejeitaram a beleza, pelo contrário, a purificaram do seu uso extremamente idólatra
e pagão. A arte foi trazida, libertada da função supersticiosa e reconduzida ao seu propósito original, que era glorificar a Deus. Em países reformados, por exemplo, surgem diversos e exímios compositores que marcaram seus nomes na história. A música, as artes cênicas, a literatura vai florescendo nesse borbulhar de liberdade que o povo passa a experimentar através da palavra de Deus, que foi transformando como um martelo a sociedade daquele tempo. Lutero, por exemplo, dizia que a música é o melhor presente que o homem tem depois da teologia, e via nele um meio de ensinar a fé ao povo. Os reformadores, usando-se da arte em benefício da obra do Senhor, passam a compor hinos, resgatam um canto congregacional, que antes era gregoriano, era clerical, era exclusivista de uma casta da igreja. Somente os sacerdotes poderiam cantar louvores ao Senhor. Os reformadores estendem a adoração a toda a comunidade, porque viam neste meio uma forma de ensinar a fé e de fixar as doutrinas da palavra na mente do povo. Surgem hinos poderosos, como Castelo Forte, baseado no Salmo 46, que se tornam até hoje expressões de doutrina cantada da igreja do Senhor. A pintura e a arquitetura foram transformadas. Os luxos e os excessos são substituídos pela simplicidade, pela clareza, a luz. Tudo isso passa a substituir as imagens, as idolatrias. Artistas reformados passam a representar cenas do cotidiano, da simplicidade de uma família, de uma paisagem, como expressão da graça comum de Deus, refletindo a santidade do Senhor presente na vida ordinária, do dia a dia. A arte influenciada pela reforma, ela vai ensinando ao mundo que a beleza e a verdade caminham juntas, e que o esplendor não estava nos ouros das catedrais ou dos templos da igreja romana, mas que a glória de Deus era refletida também em corações regenerados. A arte passa, a partir da reforma, a ser um testemunho da verdade e não mais um instrumento de manipulação psicológica do povo. Um povo explorado, analfabeto, um povo pobre, entrava naquelas catedrais pintadas com grande riqueza de detalhes e se sentiam anestesiados dos seus problemas, para então retornarem para mais uma semana de exploração, analfabetismo, crises e dificuldades, somente esperando para voltar para aqueles luxuosos salões, onde alguém, virado de costas para o povo, invocava as bênçãos de Deus, sem sequer olhar nos seus olhos. A reforma coloca a palavra no seu lugar, coloca a arte como instrumento relevante, mas também de simplicidade. A arte medieval, embora magnífica em muitos pontos, é verdade, servia muito mais para impressionar do que para edificar. A reforma devolve à arte o propósito de glorificar a Deus e de comunicar sua verdade. Ao abolir o uso idolátrico de imagens, os reformadores não estavam rejeitando a beleza, estavam redimindo a beleza. Sebastian Bach, o grande compositor, que era fruto da herança luterana, compunha músicas como forma de culto a Deus. Em suas partituras, sempre encerrava suas composições com o acróstico SDG, Soli Deo Gloria. Dizia ele que sua vida era e só poderia ser um instrumento de conduzir o coração dos homens a adorar ao único e verdadeiro Deus. Na pintura, artistas protestantes como Rembrandt retratam a dignidade do homem comum, refletindo a doutrina de um sacerdócio universal, não dividindo os homens por castas da igreja, mas colocando-os debaixo da mesma vocação e chamado que o Senhor tem para todos os seus servos.
a arte reformada muda o foco de visão das pinturas, das músicas, das obras, passando a retratar a vida cotidiana, o lar, o trabalho, a natureza, todos estes como os dons dados por Deus. Herman Bavinck, o grande teólogo sistemático, vai nos dizer que a arte é a realização visível que Deus colocou na criação. A beleza, por outro lado, é o esplendor dessa verdade. O cristão precisa, dentro desta influência, produzir beleza com propósito. Arte que evangeliza, que ensina, que glorifica o nome do Senhor. Porque toda estética que não aponta para Deus, no final de tudo, se tornará para nós vaidade. E o último e mais importante impacto que a reforma traz, com essa martelada divina, é o impacto no culto. A centralidade de Cristo e da sua palavra voltam aonde nunca deveriam ter saído. A reforma transforma completamente o culto cristão. Existe um culto antes e depois da reforma. A adoração deixou de ser um espetáculo oferecido pela igreja romana e se torna um ato de fé e reverência diante de Deus. O púlpito, como este, substitui o altar. Não existe na igreja reformada altar. É um púlpito, um local elevado, estratégico para que todos nos enxerguem com facilidade. Mas nada de especial tem aqui. Nenhum poder diferente, nenhuma unção diferenciada. Quando subo aqui, teremos pés, mas por conta da responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. E não porque tenha uma coisa espiritual. Tinha uma igreja de uma cidade antiga, lá no Rio de Janeiro, que enfrentou sérios problemas com respeito ao seu templo. E eu vou dizer por quê. Parece curioso, mas é verdade. Um pastor novo chegou lá nessa igreja para alavancar o trabalho, e a igreja foi crescendo, até que o seu salão de templos não comportava mais a frequência aos trabalhos e aos cultos realizados pela igreja. Então, aquele pastor levou ao conselho da igreja uma proposta para adquirirem um novo espaço, para construir um templo maior, considerando que não havia possibilidade de estender naquele mesmo terreno aquele templo. E foi aí que os problemas começaram. Porque o conselho da igreja se voltou totalmente contrário à proposta do pastor. Sabe por quê? Porque abaixo do púlpito da igreja tinha sido enterrada a primeira Bíblia que foi usada quando começaram os trabalhos naquela igreja. E por isso eles não podiam sair dali de forma alguma, porque ali estava a unção do altar, uma Bíblia enterrada. Superstição, idolatria. Altares são substituídos por púlpitos. A pregação da palavra, no impacto da reforma, é o que substitui as cerimônias dos rituais da liturgia católica. O povo para de contemplar e começa a participar. O povo para de só assistir, agora começa também a cantar com entendimento, porque agora tem a Bíblia na sua língua. Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão. Calvino, por sua vez, estrutura uma liturgia centrada na palavra, começando, conduzindo-se e terminando nela. O culto começou a ficar simples, prático, objetivo claro para todas as classes de pessoas, desde as mais altas autoridades até o mais simples e humilde camponês. Todos podiam entender o que estava acontecendo. E não era porque se ficou raso ou pobre, superficial, não, mas porque agora era fiel à Bíblia. O foco deixou de ser os homens e passa a ser a glória de Deus e não o encantamento do coração de homens curiosos. R.C. Sproul, um querido escritor reformado, já falecido, ele nos disse em uma de suas obras que a reforma não foi apenas um movimento teológico, foi uma revolução na adoração.
essa redescoberta do culto espiritual, bíblico, racional, centrado na palavra, restaurou a comunhão entre o povo e seu Criador, colocou de novo Deus no centro da adoração dos eleitos que se reúnem publicamente para adorá-lo. Um culto medieval que era repleto de ritos, relíquias, cerimônias em latim, onde o povo assistia, não podia participar, são impactados por uma reforma que restaura a simplicidade de um culto cristocêntrico, onde a palavra, as orações, os cânticos e hinos apontam para as Escrituras. Em Genebra, por exemplo, Calvino estabelece a leitura continuada das Escrituras. Eu pensei que era o pastor Elcio que tinha inventado isso aqui na Ananindeua. Pensei que era o pastor Gabriel que surgiu da cabeça dele botar leitura continuada. Herança da reforma. O povo ler junto a palavra de Deus, sequenciadamente. Surge lá o Saltério de Genebra, um inário, para que o povo cantasse hinos baseados em salmos, outros baseados também, já nas suas evoluções, em outros países reformados, como a Holanda e a Escócia, para hinos inspirados na palavra de Deus. A teologia ensinada por meio da música. Lutero compõe hinos em alemão para instruir o povo, para mobilizá-lo a entender a necessidade das Escrituras. Sobre isso, John Piper nos diz que a reforma foi uma redescoberta de que o coração da adoração é satisfação em Deus, acima de todas as coisas. Porque o culto reformado não é espetáculo, não é show. O culto reformado é encontro, é comunhão com Deus do universo. Ele não busca entretenimento, não busca preencher o seu tempo, busca convidá-lo à reverência. O culto reformado não exalta o homem, glorifica o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A reforma, meus irmãos, como nós tentamos trazer a você nessa noite, ela não foi um movimento só da igreja, foi uma revolução espiritual, cultural, política, artística e também na adoração, e que moldou completamente nações inteiras. Entre umas das nações mais marcadas pela reforma, para concluirmos, poderíamos lembrar da Escócia de John Knox. É um exemplo notável de transformação duradoura de um movimento pautado nas Escrituras Sagradas. Naquele país, por esse corajoso discípulo de João Calvino, saindo dos ensinamentos de Genebra e indo para a Escócia para pregar a palavra e iniciar a transformação do seu país, foi aquele país totalmente moldado pela pregação dos reformadores. O movimento que vai inaugurar a igreja presbiteriana naquele país não apenas reforma a igreja, também reforma toda a nação. Quando ele levou a chama da reforma ao povo escocês, enfrentou perseguição, cárcere, ameaças da rainha Stuart, e planta ainda assim sementes de uma fé bíblica que transformou toda aquela sociedade escocesa. As escolas começaram a ser fundadas em vilas para ensinar leitura da Bíblia para crianças, alfabetizá-las na palavra. A moral pública daquela nação começou a ser motivada à santidade, à ética e à honestidade. O governo também passou a ser regido pela consciência que Cristo era o Senhor sobre todas as coisas. Foi a pregação vigorosa da palavra que produziu na Escócia, de John Knox, um povo alfabetizado, mas evoluído intelectualmente, consciente da sua fé, engajado nas políticas do seu país. Fundou ele escolas, universidades como a de Edimburgo, resultado direto da convicção que um cristão genuíno precisa ter sobre a palavra, entendendo o seu poder de martelar como fogo a transformação que o Senhor quer operar no nosso país. Ética do trabalho, disciplina moral, senso de vocação profissional, transformou a sociedade escocesa
em uma das mais instruídas da Europa até hoje. Séculos depois, o impacto lá continua visível, continua notável, pois foi de lá que foram enviados missionários para o mundo inteiro, e a Escócia se tornou berço dos grandes pensadores reformados, servindo de modelo de governo eclesiástico, civil e social. Tudo isso com o martelo da palavra de Deus, que esmiuça a penha, como em Jeremias 23, 29. Esmiuçou as penhas, as pedras da tradição, esmiuçou as pedras da idolatria, esmiuçou as pedras da ignorância dos homens e reacendeu no mundo o fogo da verdade e a verdade da palavra de Deus. O mesmo martelo divino que esmiuça as penhas ainda pode soar em nossos dias, ainda pode soar no Brasil, quebrando corações endurecidos, restaurando igrejas e reacendendo o fogo da reforma, para que tudo seja feito somente visando a glória de Deus. Como disse o historiador James Orr, a reforma não apenas salvou almas, a reforma civilizou nações. Portanto, a reforma, meus irmãos, não é um evento do passado, é um chamado permanente de Deus à renovação das nossas mentes, à submissão ao senhorio de Cristo. Em pouco tempo desse movimento, vilas inteiras, cidades inteiras possuíam novas escolas, universidades, e o povo foi se tornando letrado, consciente e temente ainda mais ao Senhor que os salvou. O impacto foi além da fé. Falando da Escócia, ela se tornou um dos centros mais férteis da filosofia na história. De lá surgiram pensadores como David Hume, Adam Smith, todos formados em um contexto que valorizava o estudo, o debate, a moralidade pública. A reforma tem como um de seus principais benefícios a criação de uma cultura onde a liberdade de consciência e a dignidade individual florescem. Séculos depois, o eco da reforma escocesa ainda pode se ouvir. Igrejas fiéis à palavra, uma cultura de leitura, missionários enviados ao mundo com o coração queimando pelo chamado que o Senhor os fez. Porque o impacto da reforma continua ainda hoje, com as marteladas de Wittenberg, de Jeremias 23, 29, e também na nossa cidade. Porque a reforma, em final de afirmação, ela continua necessária. Ao ler esse texto que nós lemos em Jeremias 23, podemos fazer várias conclusões. E a principal delas é que o nosso país precisa de uma nova reforma. As igrejas precisam de uma nova reforma. Porque o impacto da reforma é o Evangelho, que é força viva e reformadora de várias áreas, na ciência, na política, na teologia, na arte e também na adoração. Um dia, quando o mundo estava imerso nessas trevas da ignorância e da dominação, quando tudo parecia perdido, um homem leu a luz de velas: o justo viverá pela fé. Eu quero te convidar nessa noite a pensar na reforma dentro da sua vida. Reforme hoje a sua mente. Mergulhe na palavra, porque sem a palavra não há luz. Foi assim que começou esse movimento que transformou a história do nosso mundo. Reforme sua cultura, o que você consome, o que você assiste, o que você ouve e vê. Viva o Evangelho na sua profissão, na sua arte, na sua vida política, cívica. E, finalmente, reforme também a forma como você tem adorado ao Senhor. Reforme seu culto a Deus. Adore com reverência, mas sempre centrado
em Cristo. E que em tudo isso, nossa mente e nosso coração estejam motivados a permanecer firmes no brado que ecoou na reforma post tenebras lux. Depois das trevas, luz. Só lhe deu glória somente a Deus. A glória. Enquanto nós estamos aqui pregando sobre isso, nosso grupo de louvor já pode tomar seus postos. Enquanto nós estamos falando sobre isso aqui nessa noite, e meditando sobre os impactos da reforma, existem multidões ainda cegas pela ignorância da idolatria, caminhando diversos quilômetros para pagar sacrifícios que já foram realizados na cruz do Calvário, para pagarem um preço que já não cabe sobre nós, porque Ele nos comprou e nos redimiu definitivamente, de maneira poderosa. E olhando para isso, queridos, é que nós ainda hoje entendemos da necessidade dos martelos de Deus ecoarem em nosso meio. Você, como foi Lutero, como foi Calvino, como foi John Knox, você, do mais jovem ao mais velho, é chamado por Deus. E você pode me perguntar nessa noite: como, pastor? Eu não tenho muito conhecimento teológico e nem preciso. Mas, pastor, eu não tenho muita articulação para defender a minha fé. Mas a sua vida é a Bíblia primeira que as pessoas lerão ao conviverem contigo. Como você tem se portado? De forma que no teu comportamento, na tua convivência, na tua família, no dia a dia, a tua vida seja um eco da reforma. A tua vida seja um martelo de transformação do Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar esse cântico, que na verdade é um desafio feito para todos nós. É uma oração para que nos mobilizemos a ter o desejo em nosso coração de, em cada